Boa noite. Vou fazer a dancinha hoje. Boa noite, pessoal. Hoje tá muito frio. E aí? Boa noite. Essa semana estamos um pouquinho do contra, fazendo live de segunda-feira. E hoje a gente vai mudar um pouquinho, né? O contexto aí das lives. A gente tá vindo novas ideias aqui para mim, de assuntos tudo de bom para conversar. Então hoje a gente vai falar sobre terapia, vai falar sobre cura, vai falar sobre dança e com uma convidada muito querida. Ela vai contar um pouquinho da história dela pra gente. E vamos deixar rolar, vamos deixar o papo rolar. Olá, Oi, Si! tudo bem? Tudo bem? Ai, Tudo me frio? encapotei, tudo frio. Aqui Me também. Pus a jaqueta de neve, a bota de neve. Falei, não, eu não posso passar frio na live com a Si, porque eu preciso focar no que interessa, não no frio. Isso aí. Vamos focar na nossa conversa. Ai, muito obrigada por aceitar o convite. Imagina, eu que agradeço. Vamos ver aí se esse é o começo de uma nova temporada aí, né, pra gente. Já teve muita coisa legal aqui, hein? Exatamente. Para quem não sabe, quem está chegando agora, eu foquei as primeiras lives mais na transição para o veganismo, vários assuntos sobre o veganismo, né? Só que esse não é o único assunto tudo de bom na minha vida, né? Então, tem outras pessoas queridas aí, outros assuntos para falar. Então, hoje a gente vai conhecer a Si, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a história dela, sobre como foi o processo dela de transformação aí com a dança, com a terapia. Vamos deixando rolar aí o papo. Eu sei um pouquinho, né? Porque ela é minha amiga, mas com certeza eu vou saber muito mais dela, né? Hoje. Então me conta, Si, como tudo começou na sua vida? Então, na verdade, a dança é um pouco mais antigo, né? Porque desde muito pequena eu sempre gostei muito de dançar, né? Então, lá com, sei lá, acho que uns 4, 5 aninhos, eu já fazia aula de balé. Aí depois eu tive que parar, mas eu sempre gostei muito de dançar. Então, sempre tinha alguma coisa que eu ficava na TV copiando, sabe? Ou era Chiquititas, ou era Spice Girls. Cada fase, eu tive várias fases. Assim como toda criança, né? Então, a dança sempre esteve muito presente na minha vida. Depois de um tempo, eu tive a fase do El Chan, acho que todo mundo dos anos 90 teve essa fase. Tive a E fase. da Depois, lambada? E você teve a fase da lambada também? menina, Ai, eu lembrei eu dessa. tinha, eu tinha 2 aninhos quando era a fase da lambada. E tem vídeos de eu sainha curtinha, ainda tinha fralda, né? Então a fralda deixava a saia toda levantadinha assim. E as pessoas pedindo e eu fazia assim, dançando lambada, sabe? Legal. Então, eu tive eu tive essas fases, tive a fase de Sandy Júnior, que eu sabia todas as coreografias, enfim. E aí depois de um tempo, é, eu acho que mesmo inconscientemente eu sabia que a dança me deixava bem, né? Que dançar, então era assim. Depois que eu saí da escolinha de balé, eu nunca mais tinha feito nada profissional, né? Era tudo assim, eu copiando alguém, né? Por quê? Porque era uma coisa que me fazia sentir bem, né? Mas eu nunca tive mais nada profissional. Então eu acho que inconscientemente eu sabia que aquele momento que eu tinha da dança era um momento meu, né? Era um momento que eu
tirava para não pensar em nada. Adolescente é cheio, né, de neuras e tudo mais, então era aquele momento que eu sabia que eu não precisava pensar em muita coisa. E aí depois, quando eu comecei a trabalhar, que aí eu comecei a ter o meu dinheiro, eu sempre e aí eu entrei logo no comecinho ali, mais ou menos com 18 anos, eu entrei na fase da Shakira, né? E da Shakira para a dança do ventre foi ali, né, um pulinho. Tudo culpa da Shakira. Agora eu Tudo culpa da. descobri. É, na verdade, assim, não é e não é, né? Você me conhece, sabe que eu tenho um amor, assim, talvez só espiritualmente explicável pelo Egito e por tudo que vem de lá, né? Então, eu sempre tive uma coisa, assim, com a dança do ventre, e aí parece que quando veio essa fase da Shakira, parece que teve uma. Que às vezes as pessoas me perguntam: ah, você começou a dançar por causa do clone? Eu nem assisti a novela. Eu assisti, assim, uma coisa aqui, um episódio ali, mas assim, sabe, eu malemar sei que o nome da mulher é Jade. Então eu não assisti a novela, não acompanhei a novela. Recentemente estava passando, também não acompanhei. Então não foi por causa do clone. Mas foi essa fase da Shakira, e aí eu coincidiu que eu tinha começado uma faculdade, e aí eu tive que parar essa faculdade porque eu não tinha condições de pagar. E aí eu senti que eu comecei a ficar meio deprimida, meio assim para baixo. E eu falei, bom, já que eu não posso fazer minha faculdade, não posso me formar em alguma coisa, e eu trabalho, eu tenho meu dinheirinho, então eu vou fazer alguma coisa que eu sempre quis fazer. E fui fazer aula de dança do ventre. E assim, foi uma coisa muito impressionante, porque nem eu sabia que eu ia ter tanta habilidade, porque eu sempre fui levemente atrapalhada, assim. Aquela pessoa que se bate em tudo, tá parada e cai sozinha na rua, sabe? Assim, sou eu, na verdade. Mas, incrivelmente, eu tinha, assim, tanto que dançando, eu caí pouquíssimo, eu me machuquei, coisas assim, pouquíssimas vezes, né? Comparada que muitas pessoas, né, caem, se machucam, enfim. Então a dança, ela começou a ser. A dança do ventre começou a ser, assim, a minha válvula de escape. E até então eu não entendia por quê. Mas eu já tinha uma consciência, assim, era meio que inato em mim, assim, foi uma coisa que eu sabia que não importava o quão ruim o meu dia tivesse sido, se eu fosse para aula, o meu dia ia ficar melhor. Mas eu não entendia o porquê ainda, né? Mas eu sabia disso. Tanto que uma vez até uma das minhas professoras brincou, que ela falava assim, nossa, é difícil ter aluna como você, porque você não importa o que aconteça, sua aula é sua aula, você está sempre aqui com a gente, você não, não abandona. E eu falava, pois é, mas é porque eu venho para cá, eu só não venho se eu estiver realmente muito doente, porque de resto a aula me faz sentir melhor, né? Então eu fui tendo assim, sem saber, inconscientemente, eu fui sabendo o quanto a dança fazia parte da minha vida. E aí, em alguns momentos, eu fui, isso ao longo de, né, eu comecei a dançar aí em 2007, então ao longo aí de 13 anos, 13, quase 14 anos, eu fui, né, parando algumas épocas, né, fases de depois quando eu retomei uma outra faculdade, né, eu parei um pouquinho também, enfim, mas a dança sempre fez parte da minha vida. Tanto que às vezes as pessoas vinham, principalmente por ser dança do ventre, as pessoas tinham um pouquinho de preconceito no sentido de, ai, mas você vai dançar e aí se você arrumar um namorado, ele não vai ficar com ciúmes. Eu falava, Ah, olha, nossa, eu ouvi tanto isso. Eu não sei se eu já te contei sério? isso, mas eu Não, ouvi isso eu não tanto. sabia. Eu sabia que eu ia ter várias descobertas suas hoje. Pois você também não sabia que eu fiz balé, nem que eu dançava lambada com 2 anos. Não. Então, eu ouvi muito isso. E eu falava para as pessoas, eu falava, olha, se for uma pessoa que não estiver disposta a me aceitar com a dança na minha vida, ela nem vai ficar na minha vida.
porque a Não dança vai faz. nem entrar, quanto mais ficar, né? Exatamente. Então, assim, tanto que quando eu conheci meu marido, foi uma das primeiras coisas que eu falei pra ele. Acho que ele achou que eu ia falar que eu tinha algum vício, sei lá. Olha, eu preciso conversar muito sério com você, tá? Mais ou menos isso. Porque pra mim era muito importante. E as pessoas colocavam, né, Todo assim, esse peso, né? essa coisa, né? Tanto que algumas pessoas até brincaram, alguns amigos dele na época. Ah, então quer dizer que essa namorada dança do ventre, não sei o quê. Aí, tipo, e ele, como já tinha sido preparado por mim, né? Ele falava, e qual o problema? Né? Então, ele também levou com a maior naturalidade e acabou sendo aí um excelente parceiro na minha jornada com a dança. Então, ele sempre me levava para fazer as apresentações e assistir, tirava foto. Então, foi muito bacana. Ele até, assim, virou até assim aquele marido de bailarina mesmo, né? O tempo que eu me apresentava, eu cheguei a dar uma camiseta para ele, sabe? De selo marido de bailarina, Que Por- legal. porque ele sempre me acompanhou, ele sempre me deu apoio, então foi bastante importante. Não sei como teria sido se eu não tivesse falado nada desde o início, mas eu acho que como eu coloquei isso como uma questão muito importante para mim naquela época, eu acho que ele realmente entendeu a importância que já tinha na minha vida, né? E aí, quando eu chego em 2018, que aí foi quando meu pai morreu, e aí foi quando eu comecei a entrar num processo depressivo. Mas eu só comecei a tratar em 2019. E aí, nesse Ó, foi momento, falar dele, ó, ele apareceu. ele apareceu, o marido de bailarina. Então, eu comecei a entrar num processo depressivo tudo que eu gostava parou de fazer sentido para mim. Então, a princípio, eu não conseguia entender direito o que estava acontendo. E Eu já nessa tinha, época você estava dançando ou você estava parada? não, nessa época eu estava dançando, eu estava fazendo aula, a gente apresentava assim mostras, concurso, né, com a escola que eu estava da última vez. E só que começou a virar obrigação aquilo, porque eu tava sentindo aquele peso, aquela coisa de querer ficar só em casa, mas eu ainda não tinha, eu tava associando muito aquilo ao luto, né? Mas Tá. não era só ao luto, lógico, tinha a parcela do luto, né, da morte do meu pai, mas não era só aquilo. Então, assim, eu já tinha um pouquinho, né, eu tinha um pouquinho de consciência, eu já tinha começado ali com conteúdos de autoconhecimento desde 2016, mas eu não tinha me aprofundado até então. E aí, naquele momento, foi quando eu comprei o meu primeiro curso mesmo, que até então eu só tinha consumido conteúdos gratuitos. E aí, naquele momento, foi quando eu comprei o meu primeiro curso, em 2018. E aí, o que aconteceu? Eu senti que eu precisava mergulhar no mundo do autoconhecimento, no mundo holístico, mas naquele momento a dança não estava fazendo mais sentido para mim. Então, quando foi no começo de 2019, eu parei de dançar. Só que depois, a gente nunca percebe de cara, né? A gente só percebe quando a gente olha para trás. Depois foi quando eu fui percebendo que eu realmente estava num processo depressivo. Então, aquela faculdade que eu fiz depois, né? Onde eu contei que eu tive em alguns momentos altos e baixos, que eu tive que parar a dança em alguns momentos, tal, eu fui percebendo que aquela profissão que eu tinha escolhido para mim realmente não tinha sentido, né? Então eu tive inúmeros problemas profissionais ao longo da minha carreira, né? E eu atribuía sempre assim, não, mas essa aqui eu tô nessa empresa porque eu tô com problema nessa empresa porque esse chefe é ruim. Eu tô com problema nessa empresa porque ela é muito longe da minha casa. Eu tô com muito problema por causa disso, por causa daquilo. Até que eu arrumei uma empresa
onde meu chefe era bom, era perto da minha casa, o salário era bom, eu não tinha como arrumar desculpa, mas eu não estava feliz ali. E aí eu comecei a entrar num processo que eu fiquei me culpando muito e me achando uma ingrata. Porque eu falava assim, nossa, como que é possível eu estar num emprego onde eu não tenho problema com o meu chefe, eu não tenho problema com a equipe que eu trabalho, eu não tenho problema para chegar aqui, eu não tenho problema para ir embora. Muitas vezes meu marido até ia me buscar. Então eu não tinha nenhum problema assim para relatar, olha, né, eu não gosto disso. Mas aquilo não estava me fazendo feliz. E aí juntou com aquele como de que nada na minha vida estava fazendo sentido. Inclusive a dança, né? Se até a dança não tava. Exatamente. E aí foi nesse ano, olha, foi quando a gente não. Isso você também, terapeuta, você sabe, mas se tiver alguém que não é terapeuta, eu acho que é válido reforçar. Quando a gente não está vivendo a nossa essência, você pode estar coberto de ouro, você não vai estar feliz, né? Então, e aí as primeiras situações que acontecem é o corpo responder, né? Então, o nosso corpo que a gente aprendeu, né, a entender a doença como uma inimiga. Mas quando a gente enxerga por outro lado, a doença, na realidade, ela é uma amiga nossa. Porque ela livra a gente ou da morte ou da loucura, né? No meu caso, ela estava me livrando ali da loucura, porque eu estava totalmente fora de mim, né? Eu já nem sabia mais quem eu era. Então, quando eu percebi que eu estava num processo depressivo, então eu fui no básico, né? Então, apesar de eu ter o conhecimento, alguma coisa de autoconhecimento e tal, mas eu fui no básico, né? Eu fui no psiquiatra, né? Aí ele me encaminhou para psicólogo, me deu remédio, a- né? Aquela coisa toda. E aí, eu lembro que uma das primeiras perguntas que o psiquiatra falou para mim foi: o que que você gosta de fazer? E naquele momento, hoje eu lembro que naquele momento a dança nem passou pela minha cabeça. A resposta que passou pela minha cabeça foi: ah, eu gosto de estudar. E ele falou para mim: nossa, mas isso não é uma resposta. Porque, assim, por mais que as pessoas gostem de estudar, não é um hobby, né? Você Uhum. estuda com alguma finalidade. E aí foi quando eu falei pra ele, eu falei, não. Eu percebi, assim, que tinha sido estranha a resposta. Aí eu falei, não, eu gosto de sair, de ir ao cinema, de ficar na minha casa com meu marido, né? De assistir seriado, gosto de ler. Aí ele falou, e gosta de estudar. Aí eu gosto. Mas assim, pra você ver, eu tava tão fora da minha essência que eu não lembrava quem eu era, né? E por isso que nada na minha vida estava fazendo sentido. Só que para isso eu precisei, infelizmente, ir para o fundo do poço, né? E até eu já até brinquei, né? Que todo mundo diz que o fundo do poço tem uma cama elástica, né? Então a gente chega lá, Tem. pula e volta. Basta querer. Mas então eu estava extremamente perdida naquilo que eu estava fazendo, né? Na forma como eu estava conduzindo a minha vida. Eu não sabia mais quem eu era, eu não me respeitava, eu não punha limite nas pessoas. Então eu deixava as pessoas me tratarem do jeito que elas bem entendiam, inclusive chefes anteriores, porque nessa empresa eu tinha dado sorte que eram boas pessoas, que eram pessoas respeitáveis e tudo mais, mas nas empresas anteriores, onde eu não sabia colocar limite, onde eu não me respeitava, eu não sabia, eu só queria estar lá para ganhar um dinheiro, para ganhar um salário, sem um propósito, né? Eu não estava me respeitando e automaticamente a mensagem que eu mandava era: você também não precisa me respeitar, né? E nisso eu sou, né? Assim, abusos trabalhistas, no sentido de pessoas gritarem comigo, me xingarem. Enfim, inúmeras coisas foram acontecendo ao longo da minha carreira. Mas por quê? Porque eu não pertencia àquele lugar. Não tem nada de errado. A profissão que eu tinha, muitas pessoas amam. Mas
para mim aquela profissão não fazia sentido, né? Mas eu levei muito tempo para perceber. Então ali em 2019 começou um processo, né? Infelizmente eu tive que entrar em medicação, tive que entrar, tratei com psicólogo também mais ou menos um ano e meio. E foi onde eu comecei a aprofundar os meus conhecimentos holísticos, né? Eu tentei fazer também uma mudança profissional, porque a princípio eu não me enxergava como terapeuta. Eu falava, não, imagina isso, eu, terapeuta, imagina, sabe, não é para mim. E aí eu tentei fazer uma mudança dentro do mundo corporativo mesmo. Eu fiz um MBA de gestão estratégica de pessoas. Foi legal, aprendi algumas coisas, mas, de novo, não era o que eu precisava. É que a gente tem uma pressão, né, da sociedade como um todo, né? Que a gente precisa estar num emprego, precisa ter um salário. É uma pressão muito grande, né, por Sim, ser funcionário e crescer na CLT, carreira. Porque CLT é mais seguro, ou um concurso. Né? A gente vê muitas pessoas que tentam empreender e não dá certo, então parece uma coisa muito um muito sonho, né? louco. Uma utopia, né? Eu acho que isso também pesa muito. Exatamente. E é você acha, ainda mais quando você acha que, quando você vai falar para alguém que você virou terapeuta, parece que você tá falando, olha, tô largando tudo, tô indo vender artesanato na praia. Nada contra com quem vende artesanato na praia. Mas a sensação que as pessoas têm é isso, assim, né, estou jogando fora tudo que eu já lutei, tudo que eu já conquistei para fazer uma coisa muito mais quase inferior, e muito pelo contrário, né? A terapia ela acaba sendo totalmente diferente, ela acaba dando força para quem gosta de estar no mercado de trabalho, porque não tem absolutamente nada de errado, né? Então, quando eu comecei esse processo, aí eu fiz esse MBA, terminei, mas na metade eu já sabia que eu ia usar para nada, assim, né? Para não dentro, assim, não para nada. A gente sempre aprende, mas dentro do mundo corporativo ele não ia ser utilizado. E aí quando foi em fevereiro, né, de 2020, eu já estava mais aprofundado, já tinha lido muita coisa, já estava muito melhor, né? Eu tinha comprado o meu primeiro curso, assim, que foi o curso de fitoenergética, e eu comecei a fazer os primeiros tratamentos em mim. Então, porque naquele ano eu já tinha tido de tudo, assim, eu tive vírus no intestino, eu tive pneumonia, eu tive gripes, eu tive tudo que você pode, somado à depressão, né? Uhum. Então eu tive tudo aquilo que você pode imaginar. E aí foi quando eu comprei o meu primeiro curso de fitoenergética, que era um curso bem básico. E aí eu comecei a fazer as primeiras aplicações em mim, assim, né, através dos chás, dos sachês. E aí eu comecei a ver melhoras. E eu comecei a ver melhoras também nas pessoas que trabalhavam comigo, né? Tem uma amiga que ela sempre foi minha cobaia para tudo. E aí ela também, às vezes, estava com dor nas pernas, dor nos braços, enfim. Aí eu tratava ela e ela, nossa, não acredito, olha como eu já tô melhor, enfim. E aí eu falava, nossa, esse negócio funciona mesmo, né? E aí eu fui começando a entender, começando a levar a sério e a ver que realmente poderia ser uma profissão e que incrivelmente, eu poderia ser sim uma terapeuta, não era nada absurdo. Então, no começo de fevereiro de 2020, eu estava de férias e aí teve um curso, né, o curso de Aura Master,
E aí eu falei pro meu marido, você pode me emprestar seu cartão, não sei o quê, porque eu queria fazer esse curso. Ele falou, não, pode comprar, é presente. Aí eu falei, tá bom. E aí eu comprei e comecei a fazer as primeiras aplicações durante as férias mesmo. E eu pedi um direcionamento profissional, porque eu não sabia o que fazer. Eu sabia que lá eu estava infeliz, mas assim, eu não sabia o que fazer. Literalmente eu não sabia. E Você só aí, sabia o que você não queria mais, né? Esse que é o exatamente, problema. mas Já já era era uma. alguma coisa. Porque para quem há um pouco menos de um ano atrás não sabia nem do que gostava de fazer, pelo menos eu sabia o que eu não gostava, já tinha É. evoluído um pouquinho. E aí, ele me deu o curso de presente, eu comecei a fazer as autoaplicações. E aí, quando eu cheguei de férias, eu fui demitida. E eu até tinha sonhado no dia anterior que eu tinha tido uma briga com o meu gerente, que ele me demitia. E eu acordei e falei, nossa, que estranho, porque a gente nunca brigou. E aí, me arrumando para ir trabalhar, eu vi minha carteira de trabalho. Eu falei, por que não? Né? Vou levar. E aí levei, quando eu cheguei, tava um clima Vai que eu brigo com estranho. ele, né? Pois é, a gente nunca sabe, né? Aí eu falei, aí eu cheguei, tava um clima estranho. Aí a princípio eu pensei, será que é por conta da pandemia? Porque foi bem quando estourou. No Eu começo. voltei no dia que foi, um dia depois que foi decretado aquele lockdown, aquela coisa. E aí eu falei, acho que o clima estranho deve ser por conta da pandemia, né? Acho que eles estão preocupados. Aí não deu outra. Quando eu cheguei que o cartão não passou, eu falei, agora já vi tudo, né? Aí sentei na mesa com eles, aí eles me explicaram que era corte, que outras pessoas também estavam sendo. Mas assim, pra mim não era. Pra mim aquilo era o que eu tinha pedido por 15 dias, né? Que foi o período das minhas férias. Foi o que eu tinha pedido por 15 dias a resposta, né? E aí quando eu tirei a carteira de trabalho da bolsa, a cara da menina do RH foi impagável. Eu gostaria de ter tido uma câmera comigo aquele dia, porque a cara dela foi incrível. Porque ela ficou, mas como? Acho que ela ficou pensando que a informação vazou de alguma forma, sendo que eu não tinha conversado com absolutamente ninguém. Foi só um Ela, sonho, moça. eu falei, não, é que eu sonhei que eu tinha sido demitida. E aí ela falou, nossa. Aí eu falei, por vir das dúvidas, né? Aí ela falou, não, tudo bem. Ela ficou assim, segurando a minha carteira de trabalho, assim, meio assustada, sabe? Ela que tava ficando traumatizada com a sua demissão. Quase isso. E Sabe o aí, que eu pô. pensei agora? Ah, Que tem bastante gente que começa a se tratar, né? E fala uhum, que a vida piorou, né? Não, minha vida virou de cabeça para baixo. Mas é por quê? Porque você tá fazendo. Tá tudo torto. exatamente. Tem que dar aquela bagunçada, entre aspas, né? Uhum, Para acertar o direcionamento da sua vida, o seu caminho. Se você está exatamente. tratando porque você quer é, é, oh Melhorar, meu Deus, melhorar. travou aqui. Que você quer melhorar, que você não está se sentindo bem com a vida que você tem, como que você quer que continue a mesma coisa se você quer outra vida e não mais essa, né? Então, Exatamente. muitas pessoas até falam, não, esse tratamento está me fazendo mal. Não, Não mesmo? você vai ver só depois, né? É, se eu fosse seguir por esse padrão, eu ia falar, nossa, eu vou parar de fazer isso, vou parar de fazer essa técnica, porque eu fui demitida, É. né? Então, só que não, e hoje em dia, eu tava conversando com meu marido sábado, e até ele tava falando, ele falou, nossa, aquela demissão foi a melhor coisa que aconteceu pra você, porque você realmente não tinha mais condições de ficar lá, porque tava sugando sua energia. E não pela pessoa, mas porque você tava fazendo uma coisa que você não gostava. E eu falei, é verdade? E eu até brinco com ele que eu falo que ele é meio terapeuta, ele só não sabe. Ele é seu terapeuta particular, exclusivo. É tipo isso. E aí eu fui demitida.
com o dinheiro da minha rescisão, né? Assim, uma parte eu guardei e tal, mas com uma parte do dinheiro da minha rescisão, eu comprei dois cursos, né? Que foi o do manoterapeuta e do psicanálise e espiritualidade. E aí eu comecei, aí eu falei, não, agora é isso aí. E aí eu comecei, eu atendi algumas amigas. A princípio, tinha gente que nem sabia o que que era, terapia holística. E aí eu comecei, né, assim, eu comecei, eu falei, nossa, e eu via que cada vez que eu atendia, eu saía com muito mais energia, com muito mais força do que quando eu tinha entrado na sessão. E eu falava, nossa, isso é muito impressionante. E aí, quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai percebendo. Então, eu literalmente mergulhei, né? O ano de 2020, eu mergulhei para estudar todas as terapias das quais eu tenho formação e para entender a fundo como aquilo funcionava dentro de mim. Eu ainda estava tomando remédio para depressão e tomava remédio para dormir. E aí chegou num momento que eu cheguei no meu médico e falei: olha, eu já estou me sentindo mais forte para começar a tirar a medicação e eu acho que já dá. E ele falou: ah, então tá bom, então eu vou começar reduzindo a sua dose. E aí ele reduziu por um mês. No mês seguinte eu falei: olha, eu acho que dá para fazer mais. Aí ele falou: ah, então tá bom, então vai tomando, né, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Aí depois, por conta, eu fui indo, né, um dia sim, dois não, um Dois dia sim, não, é o desmame, um, né, que fala. e fui fazendo. Então, assim, o meu desmame acabou sendo mais rápido, né? Ele até ele falou, nossa, né, tá indo mais rápido do que normalmente acontece. E primeiro eu consegui tirar totalmente o remédio para dormir. Eu tinha muito medo de não conseguir dormir de novo e ficar presa ao remédio, né? Então foi o primeiro que eu consegui tirar para dormir e depois eu tirei o remédio da depressão também. Então eu fui indo que assim, que eu não precisei mais tomar remédio. Então essa reviravolta aconteceu na minha vida no começo de março. Eu acho que quando foi lá para agosto, eu acho, eu já não estava mais tomando remédio, né? Junto com e fazendo e me tratando, né? Porque, gente, olha, eu não sei o que que as pessoas pensam de terapeuta, mas o terapeuta continua se tratando a vida inteira, viu? Porque tem gente que acha que terapeuta não tem problema, que terapeuta. Ah, é, terapeuta já se curou de tudo, não tem nenhum desafio, né? Não tem nenhum problema. Exatamente. Já virou um mestre ascensionado, né? Se a gente E for não. pensar assim, se a gente for pensar assim, ninguém vai ser terapeuta, né? Se todo mundo Exatamente. esperar ficar pronto, não, eu vou Me curar esperar de ficar tudo. tudo perfeito na minha vida, ou assim, nem pra, a gente pode até pegar não só para terapia, né? Tem pessoas que acham, não, eu tenho que ficar rico para eu poder ajudar qualquer pessoa. Uhum. E é o mesmo raciocínio. Assim, nunca vai estar tudo lindo, maravilhoso, perfeito para você poder fazer alguma coisa por alguém, né? Na terapia é a mesma coisa, né? E tem aquilo que a gente aprende, que quanto mais a gente trata outra pessoa, mais a gente se cura junto, né? Exatamente. Então, as pessoas não podem esperar uma pessoa perfeita, né, como terapeuta. Não tem como, né? Porque ninguém é perfeito. E essa é a maravilha da vida, né? E assim, perceber o quanto as terapias me melhoraram enquanto pessoa, né? Isso eu vejo assim, a mudança é muito nítida, né? Porque às vezes eu lembro situações que eu já passei e eu fico pensando, nossa, hoje em dia eu agiria tão diferente, né? Para mim isso daí teria importância menos um, sabe? Naquela época era aquele. Um fim Então do isso, mundo. isso contribui bastante. Então, e aí, o que que aconteceu? Mergulhei no mundo das terapias, né? Quando foi 2021, foi quando eu conheci a Tude. Que eu te escolhi, te
te sequestrei pra mim. É verdade. Sequestro bom esse. Sequestro do bem. E aí, também, né, diariamente ali, nós estamos mergulhadas em terapias e terapeutas, e isso com certeza contribui muito com o nosso aprendizado, né, não tem nem o que falar. E aí, quando foi no final do ano passado, eu já comecei a sentir, eu já comecei a sentir aquele chamado de novo da dança, sabe? Aquilo, eu comecei a sentir falta. Porque aquilo, não é que antigamente não fazia, mas, sabe, assim, não era a minha prioridade. Parecia que você precisava daquele tempo para mergulhar nas terapias e aí Isso. depois voltar para dança. Exatamente. Porque assim, Olha. eu sonhava muito assim em ter escola de dança. Eu cheguei a dar aula de dança por um tempo, né? Então, são os sinais que a Cleila tá falando aqui, são os sinais. Então eu dei aula de dança por um tempo, mas assim, antigamente, né, se a gente tem que olhar com os olhos bons para todas as situações, a pandemia trouxe, né, o online com mais força para nossa vida, então facilitou muita coisa. Porque antes, quando eu pensava, eu quero ter uma escola de dança, eu quero ensinar dança, eu quero viver disso, era uma coisa absurda, porque eu tinha que ter uma estrutura física, eu tinha que ter inúmeras coisas que era um investimento absurdo que eu não tinha na época, né? Então, assim, ficava lá no mundo da utopia mesmo, né? Esses dias o meu marido estava falando, nossa, lembra que você queria ter uma escola de dança com não sei quantas salas? E eu falei, nossa, realmente, hoje em dia isso não se aplica mais, né? Porque, não que não tenham escolas, mas né, elas, não, elas também já estão se remodelando, né? Para atender os dois lados, porque o online está muito presente hoje em dia. E aí, o ano passado, eu comecei a sentir essa falta, eu comecei a sentir que, né, nossa, por que eu abandonei isso? Era uma coisa tão importante dentro de mim. E aí eu falei, não, em 2022 eu vou retomar assim, a dança, vou retomar as aulas, de alguma forma eu vou retomar. E aí, também, nesse meio tempo, surgiu o curso de Kundalini, né, que é você direcionar a sua energia sexual para aquilo que você quer tratar. É um curso, uma técnica exclusiva para mulheres. E aí ficou aquele chamado, aquela coisa. Bom, eu comentei com você na época, né? Mas para quem Uhum. não estava perto, eu preciso É. contar. Ficou aquele chamado, aquela coisa que eu sonhava com o nome da técnica. E eu falava, meu Deus, eu preciso fazer esse curso. O que está Mas eu já fiz tanto acontecendo? curso, tem que fazer mais esse, né? Exatamente. Mas eu falava, eu sinto que é isso. E assim foi feito. Então, quando eu comecei, voltei para as aulas de dança e voltei para as aulas de dança. Inclusive, uma delas é voltada, né, para a dança holística. E aí eu comecei a ver o quanto realmente está conectado, né? O quanto realmente, quando a gente movimenta o nosso corpo, a gente movimenta a nossa energia. A gente consegue fazer um processo de harmonização, né? Então eu comecei a fazer medições minhas antes e depois, né? Só as medições, sem fazer o processo da harmonização mesmo, para ver onde estavam aqueles desequilíbrios e depois como que eles estavam. E aí eles passaram a não estar mais, Depois da né? aula de dança, você Depois da disse. aula de dança, depois da prática, mesmo que quando não era aula, que eu praticasse mesmo dentro da minha casa, pelo Uhum. menos meia hora que fosse, você sente a energia se movimentando, então automaticamente, quando a gente pensa, né, na coluna vertebral, a energia ela vem do chakra básico e ela vai se movimentando por todo o seu corpo. Então você já tem um processo
de alinhamento dos seus chakras só pelo fato de você dançar. Então você começa e você tem o processo de expansão da sua energia. Então, quando eu comecei a ver as duas coisas, eu falei, meu Deus, não ficou nada para trás, né? Como tudo é perfeito, porque não ficou nada para trás. Porque aquilo que eu passei mais de 10 anos, né, estudando, parei um tempo, depois agora estou voltando, agora está de volta na minha vida e de uma forma presente, assim, junto com a minha profissão, que é a profissão de terapeuta. Então, parece que tudo que acontece, parece não, né? A gente sabe que tudo tá certo como tá, Uhum. mas tudo precisou acontecer, até o fato de eu ter ficado doente, tudo aconteceu para que eu pudesse ter esse mergulho, né, no holístico, para eu entender o que acontecia comigo lá atrás, que quando eu estava chateada, que eu tinha tido um dia ruim no trabalho, eu ia para aula de dança e eu melhorava. Por quê? Porque era a dança que me promovia uma autoharmonização, que ela promovia, né, a movimentação da Era minha um processo energia. terapêutico, né? Que era inconsciente. Agora, depois de tudo isso, tudo que você passou e estudou, agora você tem mais consciência e conseguiu linkar, né, essas duas coisas. Coisas que a gente Exatamente. acha que está separado. A dança é uma coisa, a terapia é outra. Não. E Exatamente. tá interligada. Então, eu pretendo, né, em breve, não sei, não tenho datas ainda, mas eu pretendo em breve fazer um projeto de conexão, de levar isso para outras mulheres, juntamente com o tratamento do Kunda Healing também, já para tratar levar essa dança de forma que você consiga literalmente canalizar seus projetos de uma forma, de uma forma, como se fosse, ao invés de uma meditação guiada, além dela ser guiada, ela é uma meditação em movimento, né? Porque Uhum. eu tenho muita dificuldade de parar e centrar. Para mim é sempre um. Hoje em dia eu já estou bem melhor. Mas para mim parar, centrar, ficar quieta, né? Como vocês podem ver, eu falo pouco, né? Quando eu fui passando por esse processo, eu fui vendo que a meditação, ela não necessariamente ela precisa ser, né? Você sentar, fechar o olho, sim. Imóvel. Não, existe, né? E essa prática é maravilhosa. Mas tem muita gente que tem essa dificuldade, né? Então, a dança associada ao processo terapêutico, ela vai ter essa ideia da movimentação, de você fazer uma meditação dançada, né? Você vai fazer o seu processo terapêutico enquanto você dança. E isso eu estou em fase de testes comigo mesma. Você já ouviu falar nas meditações ativas do Osho? Eu já ouvi falar. Eu nunca pratiquei, mas eu já ouvi falar. Eu experimentei uma vez. Realmente, assim, é muito interessante. Muito interessante. Você contando agora, me fez lembrar. É que, assim, não necessariamente pode se chamar de dança, mas é tudo em movimento. É fazendo as meditações e os mantras, você se movimentando. É bem É, legal. eu já vi, se eu não me engano, você tem uma sequência, não é isso? Que você começa, acho que pelas pernas, e aí depois você vai subindo a movimentação, não é isso? Ou talvez seja outra Não, coisa na que que eu. eu não sei, tem vários tipos, né? A que eu Uhum. participei era, Aqui, a Cleide tá olá, falando, não tem não tem regras o regras, o movimento. movimento se torna um transe energético. Ah, legal. É uma ativação assim muito forte. Uma amiga minha, vamos ver, né, se ela aceita também. Agora tive a ideia de chamar ela também.
ela fez todo o processo, porque parece que é uma sequência dessas meditações ativas, né? E aí Uhum. acontecem muitas catarses, tudo, se você faz o processo completo, vamos dizer assim. Ah, que interessante. Bem, bem interessante. E essa movimentação, essa movimentação do corpo, ela tem ela tem essa característica, né, de fazer essa transformação energética, porque se você começa se você está muito fazendo sempre a mesma coisa, né, então, sei lá, você levanta, aí você anda até seu banheiro, depois você anda até sua cozinha, aí você vai trabalhar, fica um tempão sentado. Sempre movimentos limitados, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Então, o que que acontece? Isso, para quem conhece um pouquinho, né, da teoria das couraças de Reich, também está relacionado, porque conforme a gente vai vivendo e a gente vai se travando de determinadas situações, de determinadas formas, né? Assim impedindo mesmo de fazer determinadas coisas, então você vai criando couraças energéticas dentro do seu corpo. Né? Então, essas couraças, elas podem vir desde dos olhos, pode ter aqui na cervical, enfim, no corpo inteiro. E essas couraças, o que, que elas são? Elas são acúmulos de energia. E aí também foram criados exercícios, né, exercícios energéticos ligados às couraças de Reich, que promovem também essa liberação. Essa Então, quanto quebra, mais né, das couraças. exatamente. Então, e aí você vai fazendo, então, dependendo da pessoa, ela pode fazer só um ou dois, dependendo do que ela apresentar. Porém, quando você faz com a dança, você está trabalhando praticamente todas as couraças, porque até mesmo a ocular, por mais que você não faça um exercício forçado de movimentar, mas você precisa estar atento ao seu ambiente. Você precisa se movimentar, você não dança estático, né? Então você faz movimentação com os olhos, que isso vai liberando também. E quando você tem uma prática mais corriqueira, você vai evitando que novas couraças Se formem. se formem. E aí o que, que acontece? Hum, Quais são essas vantagens? Você começa, né? Eu trabalho isso muito no meu Instagram. Você começa a se sentir guiando a sua vida, né? Então você começa a sentir que você está presente ali para suas decisões, você não se torna uma pessoa manipulável, você tem, né, que nem na dança, nós temos movimentos, né, de impacto, então esses movimentos de impacto a gente trabalha a colocação de limites, né, porque principalmente para as mulheres, não é uma regra, mas principalmente para as mulheres é muito difícil colocar limite, porque tem aquela questão de querer agradar todo mundo, querer ser legal com todo mundo. Então, nessas, a gente acaba permitindo que as pessoas invadam o nosso campo. Então, quando você consegue colocar de uma. Você começa a praticar esses movimentos, inconscientemente você começa a colocar isso na sua vida. Então você começa a se sentir mais forte. Então você está forte energeticamente, exatamente, como comandos com o corpo, exatamente. Porque você começa a se posicionar como se fosse assim, aqui você não invade mais. Você vai até aqui comigo. Então, você começa a se posicionar na vida. E aí, quando você começa a se posicionar, o que que acontece? Você começa a se amar mais, a se respeitar mais, a gostar mais do seu corpo, independente de como ele seja. Você, você começa a emanar essa energia de confiança, de respeito. E, como a gente sabe que tudo é por frequência, tudo é por vibração,
Quanto mais você emana isso, mais as pessoas percebem isso. Então, se você quer ser respeitado, você precisa se respeitar primeiro. Então, você Uhum. precisa emanar. Então, a dança, a dança terapêutica, ela vai te permitir colocar tudo dessa forma. E o melhor, de uma forma amorosa, sabe? Sem precisar, ah, não, aqui você não vai fazer isso comigo, e não sei o que, com aquela vibração de barraco. Sem essa necessidade. Sem essa necessidade. Você vai se colocando de uma forma amorosa. Então, você automaticamente você se conhece, você sabe até onde você consegue ir, até onde você está disposta a ir, e você vai e você vai até uma forma inconsciente você vai colocando isso, porque não tem aquelas pessoas que você sente que você sabe que você pode ir até ali com ela, passando dali você sabe que você já Mesmo está sem ela extrapolando. precisar falar nada. Ela Eu não precisa pensei falar absolutamente. bastante, sabe também no quê? No yoga. Sim. Porque o yoga, você é uma forma, porque tem a movimentação do corpo também, tem a Uhum. sua autossuperação, tem você respeitar os seus limites, né? Sim. E aí, tudo isso vai inconscientemente melhorando a sua energia e o seu posicionamento diante da vida. Exatamente. Você acha que não vai conseguir ficar em tal posição e aí você consegue, aí você se sente mais confiante. Então, conseguir relacionar também, porque o que eu já vivi, né, com o yoga, por Não, exemplo. mas é perfeito, assim, inúmeras atividades têm tem esse poder, né? Como eu contei para você, eu achava que eu não ia ficar, que eu não ia durar uma aula de dança, porque eu falei, nossa, do jeito que eu sou atrapalhada, Estabanada. estabanar, tinha uma amiga que ela me chamava de Miss Simpatia, porque sabe aquela cena da Miss Simpatia andando de salto, de repente ela cai. Aí dela levanta, não, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Então minha amiga brincava que ela falava que eu era Miss Simpatia. E eu falava, gente, eu vou pisar no pé da professora, eu vou dar um jeito de cair, né? Vai acontecer alguma coisa muito absurda comigo. E incrivelmente não, assim, acho que dá para contar nos dedos às vezes que eu caí ou que aconteceu alguma coisa assim muito estapafúrdia comigo dançando. E aí, quando você vê que você é capaz daquilo, que você vê que aquilo, você também supera os seus medos. Isso também é muito interessante, porque você vê É. o quanto você fala, nossa, mas eu achei que isso aqui fosse um bicho de sete cabeças e olha como o meu corpo responde bem, e olha como eu tô feliz, né? Isso porque eu não tô entrando nem na questão física, tá? Da dança, Uhum, a no gente tá falando sentido só de. da. Não, porque assim, especificamente, né, a dança do ventre, ela prepara o corpo feminino, então ela fortalece os órgãos de dentro para fora. Então você tem todo um fortalecimento interno. Então pode parecer que a pessoa, tá demorando para emagrecer, mas não é, porque o processo ele vem de dentro para fora. E até pensando da forma terapêutica, e é o mais interessante mesmo. Até quando a gente vai se curar, o que é melhor pra gente? Que a gente comece de De dentro para dentro pra fora, fora. né? Exatamente. Então tem todos esses benefícios, mas eu tô focando aqui, como a gente está falando na parte terapêutica, né? Como a gente está falando de como as terapias, né, e a dança podem contribuir, eu estou focando mais na parte energética mesmo. E assim, pensando na questão espiritual, também tem uma conexão, né? Porque ali é um momento onde você tá ali por você, né? Então é aquele momento que você deixa para você esquece trabalho, você esquece cachorro, papagaio, família, você tá ali, você com É o seu você. momento, né? Então, quando você consegue fazer isso,
você também consegue fazer aquela conexão com o todo, né? Com Deus, como quem preferir. Porque é muito mais fácil, você consegue o seu contato ali com a sua centelha divina. Porque ali naquele momento é só você que está ali. É a presença, né? Ai, que Exatamente. lindo! Você quer me perguntar alguma coisa? Eu sei que eu fiquei falando um monte, então eu tô deixando um Não, vazio você aqui. você já, já, você já linkou, já fez tudo, não precisei nem te questionar, né? E agora, como que você se sente? Como que está a Cintia agora com a dança e com as terapias e tudo isso linkado? Como está a vida da Cintia agora? Olha, tá, eu não vou mentir, tá bem bagunçada, porque, né, quando você tá num processo Casquinha de da cebola, mais uma é, camadinha. quando você tá num processo de construção, então existem muitas coisas que você se questiona, então que você volta, você revê, ah, é assim, não é, como que eu vou abordar daquela forma. Então, como eu disse, eu tô fazendo autotestes diariamente, praticamente. Então, obrigada. Minha mãe. Ai, que fofa. Então eu tô fazendo autotestes diariamente para colocar isso da forma mais prática, mas assim, é, comparado à Cíntia de 2019, que foi a que eu coloquei aqui, né, que tinha abandonado a dança, que estava extremamente doente, então a Cíntia de hoje em dia é uma Cíntia que voltou a dançar, que sabe o que quer, que sabe o que gosta, que enxerga a vida com bons olhos, né? Até quando acontecem algumas coisas, a gente já consegue ter uma visão diferente. Que essa voltando um pouco mais para a terapia, é a vantagem de você ter a terapia a seu favor. Então, como eu brinquei, não é que terapeuta não tem problema, terapeuta tem problema e precisa continuar se tratando. Só que a diferença é que você não precisa chegar no fundo do poço para você conseguir voltar, né? Quando É. você percebe, né, que você já não tá mais naquela vibe boa que você andava, quando você percebe que tem alguma coisinha pegando ali, você já fala, opa, Vamos olhar para isso, vamos encarar esse negócio. que tá acontecendo, né? O que eu preciso aprender com essa situação? O que eu ainda não olhei? O que precisa ser tratado aqui? E aí você vai e se trata, né? Independente da ferramenta. Hoje em dia existem ferramentas maravilhosas. Mas essa é a vantagem de você ter a terapia. Então, independente da pessoa ser terapeuta ou não, o fato dela aceitar a terapia já contribui muito com a vida dela, né? E Nesse começa com sentido. o autoconhecimento, né, Si? Porque eu não sei, você deve se sentir assim também, mas eu sinto que com essa busca constante, com autoconhecimento, com terapias e tudo mais, parece que eu já morri e nasci de novo Nossa, várias muitas vezes. vezes. Assim, eu olho para tudo de ontem, eu já falo, meu, como que ela Ficou para fez isso? trás. Já era, entendeu? E às vezes eu até assim sinto muito por algumas coisas, até algumas pessoas que ficam muito presas a um passado muito distante, né? E aí tá chateada com uma pessoa que nem existe mais. Exatamente. Não é? Às vezes a gente tem uma situação lá que a gente teve, sei lá, na infância ou em outra ocasião. Ou Uhum, às vezes a pessoa também tem com a gente. Só que, meu, aquela pessoa nem existe mais. E aí é você tá verdade. preso lá, né? Porque a cada segundo a gente tá aprendendo e se transformando.
né? Então, eu acho isso sensacional. Nesses casos, a melhor questão, a melhor situação a ser, a melhor posição a ser tomada é a posição do perdão mesmo, né? É a posição de se perdoar e perdoar a pessoa também. E assim, entender, eu hoje em dia eu entendo muito o universo com a questão da sintonia. Eu acho que realmente existem pessoas que ficam na nossa vida pelo tempo necessário. Então, quando a gente, num determinado momento, encerra um ciclo, encerra uma amizade, eu até fiz um post recentemente sobre isso. Às vezes a gente tem muita dificuldade de lidar com isso, mas é, pode ser mesmo doloroso. Mas quando a gente entende que tudo vai acontecendo por sintonia, a gente vai entendendo que pode ser que naquele momento, e nada é eterno, né? É, Então, pode ser que naquele momento aquela pessoa realmente não faça sentido e não tenha sintonia ela estar na sua vida. Mas pode ser que daqui a um mês, 6 meses, um ano, ela volte, né? Volte a ter sintonia de novo. Ou pode ser que nunca mais. Ela precisou passar por aquele motivo na sua vida, né? é, Então, eu acho que nessa circunstância, o mais importante de tudo é trabalhar mesmo o perdão para o outro e o auto-perdão. Porque no final das contas, estava cada um sendo o melhor de si naquela é. situação. E mesmo se uma das partes não consegue fazer isso, a gente fazendo a nossa parte automaticamente libera o outro, mesmo que a gente nunca mais fale com aquela pessoa, né? A Sim, gente com se certeza. liberta daquela partezinha nossa que está presa lá no tempo Uhum. e com certeza ajuda a pessoa também, né? Exatamente. E Ai, livra a gente de muito processo de culpa, né? Porque é, na realidade a culpa ela não existe, né? Então de repente foi uma expectativa que foi criada ou é, foi a pessoa tentando fazer o melhor dela e acabou metendo os pés pelas mãos, enfim. Então, quando a gente entende, né, tá todo mundo operando no seu melhor naquele momento, né, pode ser que num outro momento a pessoa esteja disposta a dar uma segunda chance, a falar, não, vamos conversar, né, vamos tentar deixar para trás o que aconteceu, vamos tentar retomar, né, e se for possível, que bom, né, porque aí são duas pessoas que já não são mais as mesmas, se tentando. conhecendo novamente. Exatamente. É. E às vezes não Mas, tem como mesmo, você perdoa, mas não tem mais a sintonia, não tem o que fazer. exatamente, tem pessoas que simplesmente. é, ah, isso não precisa nem ter uma briga, assim, nem É, acontecer nada de errado. Mas, por exemplo, tem pessoas que, em ambiente de trabalho meu, antigamente, elas foram extremamente importantes para mim naquele momento. Hoje em dia, faz, sei lá, 4, 5 anos que eu não converso com essas pessoas. Mas é, assim, não significa que cada vez que eu lembro delas, que eu não lembro com carinho. Eu lembro porque é, elas tiveram a importância delas naquele momento. Já existem outras que permanecem, né? Eu tenho uma amiga que ela é minha amiga desde o meu primeiro emprego. E aí eu saí, ela continuou, depois ela saiu também, nós somos amigas até hoje. Então, as pessoas elas ficam pelo tempo necessário, né? é. Então, vai variando o quanto precisa. Tem gente que vem para um cafezinho, tem gente que vem para morar na sua vida. Para eternidade. É obsessor, Exatamente. como diz a Márcia. A Márcia, Ai, mas vamos parar, senão a gente vai começar outra com live certeza. aqui. Vamos emendar. Muito Mas, obrigada pelo ai, convite, viu? Eu fiquei obrigada, muito sim. feliz, muito Eu obrigada pelo também. espaço. Eu também. Obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui e as que ainda estarão para assistir a gravação. É muito do coração tudo que foi dito aqui. Muito obrigada, viu, Si?
De Vamos ver, nada, né? Vamos imagina. inventar outro assunto para falar depois. Ah, com certeza. Ah, é só o pessoal deixar aqui nos comentários, né? Você vai deixar salvo. É só o pessoal Sim. deixar nos comentários o que querem que a gente converse. E a Falar, gente né? marca uma Falar não é próxima. problema. Falar nós gosta. Exatamente. Beleza. Eu posso colocar para aparecer na sua página Por, também? por Ah, favor, então tá pode bom. colocar sim. Ah, então tá. Um beijo. Beijo. Boa Tchau, noite. tchau. Boa Tchau, noite. gente. Tchau.